Está começando mais um programa Café com o Vereador, onde toda semana encontramos aqui para entrevistar um parlamentar, para falar do seu mandato, das suas obras e também das suas reivindicações. Hoje estamos aqui com o Odair Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu segundo mandato consecutivo. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez no Café com o Vereador para poder falar um pouco mais do nosso mandato, das nossas perspectivas, das nossas cobranças, das nossas reivindicações e principalmente das nossas conquistas. Bom, vamos começar falando sobre a sua campanha de reeleição, que foi seu segundo mandato consecutivo, né? Estamos começando ele aí, já estamos no terceiro semestre, indo para o quarto. O senhor foi reeleito com 2.894 votos, correto? E onde você foi majoritário no Grande Delfino. Como foi essa campanha e nesse bairro, o que o senhor fez para ter essa grande população de votos? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade para fazer um agradecimento a todos aqueles que confiaram, que votaram na sequência do nosso trabalho. Eu fui majoritário na região do Grande Delfino. Foi a maior votação da história de um parlamentar naquela região. Eu tive aproximadamente quase 2.000 votos somente nessa região, né? Isso demonstra um reconhecimento do trabalho feito. Haja vista que no primeiro mandato eu fui eleito na sobra, fui eleito apenas com 1.300 votos. Eu quase que tripliquei a votação e fruto realmente do trabalho que foi desenvolvido. E essa eleição para mim foi muito importante porque era a ratificação de um trabalho que foi feito durante 4 anos e para mim foi muito importante esse reconhecimento e principalmente aonde você foi mais bem votado, foi a região onde teoricamente ali você tem aquela obrigação com o eleitor, você é vereador da cidade inteira, mas você tem obrigação com aqueles que votaram, que confiaram na maioria em você. Sim. E durante esse último mandato, quais foram as principais obras que o senhor fez, assim, nesses últimos 4 anos, né? Eu sei que teve a ponte do bairro Belvedere, que contribuiu muito com a população. Essa ponte, ela faz ligação com qual bairro? Essa ponte foi uma das maiores conquistas do nosso mandato. A ponte do bairro Belvedere Veneza Parque. Essa ponte foi um dos primeiros requerimentos que nós entramos na Câmara de Montes Claros, solicitando um acesso entre a região ali do bairro Belvedere, Camilo Prates, Veneza Parque, Santa Lúcia, e foi um benefício enorme. Muitos não acreditavam nesse projeto. Na oportunidade, eu levei o vice-prefeito da época, o Guilherme Guimarães, mostrei para ele a necessidade daquela ponte. O prefeito Humberto Souto, na época, me questionou sobre a importância dessa ponte, se tinha muitos moradores, e me pediu um abaixo-assinado. Falei, ô meu filho, eu nunca esqueço disso. Ô meu filho, traz ali umas 500 assinaturas para mim. Eu levei quase 2.000 assinaturas para o prefeito Humberto Souto na época. Ele aprovou. E no decorrer do mandato foi feita essa ponte e hoje nós não conseguimos imaginar aquela região sem aquela ponte, né? Inclusive eu fui até apelidado lá como vereador da ponte, né? Muitos me chamam do vereador da ponte porque foi realmente uma luta, uma conquista do nosso mandato. Quem executa é o prefeito, mas quem cobra, quem mostra a necessidade é o vereador. E as demandas também chegam para vocês. As demandas chegam na gente. Como dizia o saudoso Humberto Souto, eu não sei o que a comunidade está precisando se o vereador não trouxer para mim. Então é mais ou menos assim. Essa ponte também, ela ajuda pedestres, né? Não ter muitos acidentes, contribuiu com o trânsito ali do local. Isso, essa ponte, na verdade, ela tinha lá uma ponte de madeira, uma travessia de madeira que estava muito precária e muito perigosa. Era um acesso no fundo da igreja lá, com a comunidade Santa Cândida, que pertence à paróquia Mãe Rainha do bairro Santa Lúcia. Então tinha um fluxo enorme de pessoas que transitavam de um lado para o outro. E essa ponte, inclusive, a gente quer denominar essa ponte como Ponte Santa Cândida, em homenagem à Santa Cândida que está lá do lado da igreja. É um projeto que a gente já está aí em andamento para poder fazer a denominação dessa ponte. Para quem não conhece, a Feirinha do Delfino é um grande lugar onde os agricultores levam seus produtos para vender, tem artesanato também. E o vereador conseguiu ali, para aquela região, banheiros químicos que faltavam, né?
E isso foi uma conquista agora, recente, agora esse mês passado, agora, nós conseguimos, através da emenda parlamentar do deputado Arlen Santiago, né, a aquisição, né, a locação dos banheiros químicos. Foi a primeira feira a ser beneficiada com esses banheiros químicos. Pedimos também, entramos com requerimento, pedimos banheiros químicos para todas as feiras livres de Montes Claros. A importância é muito grande. Beneficia tanto os feirantes como os usuários das feiras, como principalmente os comerciantes locais que os feirantes e todos utilizavam os banheiros do comércio. Então, era um constrangimento muito grande. Pedir emprestado. Tinha aquela situação desconfortável da pessoa estar ali no comércio o tempo inteiro pedindo, eu quero ir no banheiro. Então, esses banheiros químicos, ontem eu pude constatar o agradecimento das pessoas, são pequenas, grandes aquisições, né? Pequena no valor, sim, mas grande na importância que se tem. A importância do vereador é essa, é detectar aonde está a necessidade da comunidade, porque quem conhece a comunidade é o vereador, né? Às vezes aquela comunidade não precisava de muita coisa naquela feirinha, sim, mas precisava de um banheiro, para dar mais dignidade àquelas pessoas. As pessoas que chegam na feira livre 4 horas da manhã e fica ali até meio-dia, imagina como que fica. Sim. Um homem, ele ainda dá seu jeito, e a mulher faz o quê? Né? Então, foi uma aquisição que eu me orgulho muito de falar da aquisição dos banheiros químicos naquela feira livre. O senhor fala muito sobre que as demandas vêm para o vereador. Como o senhor prioriza? Eu imagino que no gabinete deve chegar a demanda de todos os jeitos, né, de vários problemas ou questões que a população precisa. Como o senhor prioriza? Isso vale um requerimento? Isso aqui posso fazer um ofício? Isso eu consigo uma emenda parlamentar? Como que o senhor consegue definir isso? Você já deu a resposta na sua pergunta, muito inteligente. A gente prioriza em relação realmente àquilo que é mais importante, a gente entra como requerimento, né, para dar mais peso, para que seja aprovado em plenário. Aquilo que a gente julga não tão importante, a gente entra com ofício, né? Então são ofícios e requerimentos, e também a gente está cobrando, porque a gente entra com requerimento, entra com ofício, mas se o vereador ficar se apoiando no ofício e no requerimento, não flui. Então a gente tem que estar ali, né, insistentemente cobrando, lembrando, fazendo vídeos, fazendo cobrança, ligando, marcando reuniões com o prefeito, apresentando as demandas da comunidade, porque são muitas, e se a gente não estiver ali o tempo inteiro defendendo aquilo que é do seu interesse, interesse da comunidade, às vezes não sai com tanta rapidez, né? Mas a gente acredita muito nessa administração, é uma administração que está caminhando muito bem, e a gente espera ser atendido em todos os nossos ofícios, requerimentos, solicitações das comunidades. Por isso é uma importância da união entre o legislativo e o executivo, para que essas obras continuem andando sem pausa, né? Exatamente, é fundamental de importância essa relação entre o parlamentar e o executivo, para que juntos a gente possa trabalhar em harmonia. Eu acredito que um complementa o outro, um depende do outro, são poderes independentes, mas um complementa o outro. Sim, e falando em cobrança, o senhor não é um vereador só de papel, vamos dizer assim. O vereador daí vai nas obras, visita, com vários parlamentares aqui também. E eu vi que o senhor estava no bairro Santo Antônio visitando um CEMEI. Como é que será esse CEMEI lá? Você sabe como eu vi que já está em obras, já está quase em fase de finalização. Sim, estive agora há poucos dias visitando o CEMEI do bairro Santo Antônio, que tem a capacidade para comportar ali cerca de 300 alunos. A previsão de entrega desse CEMEI é aproximadamente 1 mês e meio. Foi essa informação que o engenheiro responsável me passou, e eu tenho esse cuidado de pedir, de cobrar e de fiscalizar e de acompanhar o andamento de todas aquelas obras que a gente está ali como autor, como aquela pessoa que está pedindo aquelas obras. Então eu costumo visitar e informar, fazer um serviço também de utilidade pública, de informar para a população como está o andamento, sim, como está a previsão, se está bom, se está ruim, e está ali cobrando e mostrando aquilo que a gente pede, porque o vereador ele não pode estar atrás de uma mesa de gabinete, sim, você tem que estar na rua, você tem que estar em contato com a comunidade, com o povo, para dali a gente trazer as demandas para o executivo.
Esse CMEI, além de... O bairro Santo Antônio é um bairro um pouco mais afastado do grande centro, né? Então vai ajudar, além das crianças, os pais poderem, as mães poderem deixar os filhos em casa ou na escola para poder ir trabalhar com segurança, né? Então o CMEI é um amparo. O CMEI é de fundamental importância para a família brasileira, não é só em Montes Claros. É a oportunidade que os pais têm de deixar com segurança seus filhos que possam ali fazer suas atividades profissionais, domésticas, né? Porque a mulher não é só doméstica, a mulher também é profissional, Claro. A mulher também sai para trabalhar, diga-se de passagem, é muito importante a gente olhar para a mulher com esse olhar, né? E aquela região do Santo Antônio, é importante dizer que temos o CMEI do Santo Antônio em construção, tem o CMEI do Jardim Olímpico em construção, tem o CMEI do Delfino Magalhães, que é o CMEI Lúcia Pimenta Magalhães, que já foi inaugurado, tem o CMEI do Santa Lúcia, que já foi inaugurado. Então, aquela região, na questão de educação, está muito bem servida. Eu quero deixar claro que a gente trabalha muito em prol da educação. Eu também sou educador, eu também sou formado em educação física, já tive em direção de escola também, e a educação também é uma das nossas bandeiras. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e logo mais voltamos com a continuação da entrevista com Café com o Vereador aqui com Odair Ferreira. Voltamos com o programa Café com o Vereador e hoje estamos com um bate-papo com o vereador Odair Ferreira. Aqui no primeiro bloco falamos sobre as obras que ele já realizou, que ele conquistou durante os últimos 4 anos que ele esteve aqui na Câmara e agora também na continuação do seu mandato. Vereador, ainda tem obras que o senhor ainda está reivindicando, como a capela do bairro Delfino, a capela de velório. Isso. Eu queria deixar registrado que essa capela de velório foi o primeiro requerimento que eu entrei no primeiro mandato, né? Foi o primeiro pedido. Eu sei da necessidade que tem a região do Delfino em relação ao salão de velório. Se você for olhar geograficamente, aproximadamente 19 bairros compõem ali a região do Grande Delfino que serão beneficiados com essa capela de velório. Hoje, quando há necessidade de se fazer um velório de alguém ali daquela região, tem que trazer até a área central, né? Nessas capelas de velório centrais. E a gente vê a necessidade que a comunidade tem de velar seus entes queridos no local ali onde ele cresceu, onde criou, onde tem suas raízes, onde as pessoas convivem em comunidade, né? A gente pensa não só no lado financeiro, mas no lado emocional, o lado religioso, onde as pessoas realmente têm aquelas raízes naquela localização. Então é inconcebível que hoje tenham que se deslocar de uma região tão grande para poder vir até a área central. Diga-se de passagem, a Igreja Católica hoje ela não permite que tenha velórios em seus espaços. E eu concordo, tem muita gente que não entende, mas ali é uma exigência da própria vigilância sanitária. Nem todos os locais, nem todas as doenças, tem muitas doenças são transmitidas mesmo após a morte, né? Então aquele local que você usa para colocar um corpo é o mesmo local onde tem uma catequese, onde tem uma oração, onde tem uma celebração. Então não é apropriado, tem que se criar locais apropriados para que se vele os mortos. Como eu disse, muitas doenças são transmitidas mesmo após a morte. Haja visto o Covid, como foi na época do Covid, que as pessoas não participavam nem do velório, né? Então a gente veio pedir, na época eu pedi muito esse salão de velório, o prefeito Humberto Souto aprovou, né? Mais uma emenda parlamentar do deputado Arles Santiago, que a gente conseguiu, foi aprovado, foi feita a licitação, mas até hoje não começou a obra, né? E é uma insistência minha em relação a essa capela de velório, haja vista que nós já temos o local, já está licitado, estamos aguardando agora a ordem de serviço. É uma capela onde foi mobilizado praticamente toda a comunidade.
Na época foi recolhido mais de 5.000 assinaturas da Igreja Católica para a construção dessa capela de velório e que eu acredito que nos próximos dias o prefeito Guilherme Guimarães se comprometeu a dar ordem de serviço para iniciar essa obra tão importante para aquela região. Quais os desafios? O que está esbarrando nessa obra? Foi a morosidade do processo mesmo, né? E recentemente eu estive com o prefeito Guilherme Guimarães e ele me assegurou que ele assinaria a ordem de serviço para iniciar o mais rápido possível essa obra. Bom, então vamos aguardar essa obra aí. Agora, o tão sonhado também, o que você está... que eu vi também, eu estava acompanhando nas redes sociais, o vereador daí é muito ativo nas redes sociais, é o Mocão. Será que vai vir um Mocão aí? Vai sair do papel? Essa pergunta que não quer calar. Será mais uma promessa? Será mais um sonho que não vai ser realizado? O Mocão ele tem aproximadamente 50 anos de espera, né? O Mocão diga-se de passagem, hoje o nome será Arena Moc, mas a gente continua falando Mocão. É uma afetividade? É, né? Uma afetividade e eu sugiro que deixe o nome do Mocão, Arena Moc Mocão. Nós temos que preservar o sonho das pessoas, o sonho de todos os desportistas que passaram pelo Mocão. Então, até meu pai foi treinador de futebol naquele local. Eu cresci com meu pai me colocando nas costas aqui para colocar a rede no gol, né? Então ali é mais do que um estádio, é um sonho de uma cidade, de uma região. E hoje estou presidente da Comissão de Esportes, estou acompanhando de perto, estou dando notícias, estou falando, muitas vezes alvo até de críticas, de deboche das pessoas que não acreditam que o Mocão sairá do papel. E sairá do papel com grande maestria. Eu estou tendo acesso ao projeto, a área externa do Mocão vai ser uma coisa de louco, vai ser uma coisa muito boa. Só a área de estacionamento está projetada para 2.000 veículos, né? Então vai ser construída uma grande estrutura externa no Mocão para contemplar e para atender todas as necessidades ali dos desportistas da região ali do Grande Delfino, sem contar com o complexo esportivo que será inaugurado lá do lado também. Em Montes Claros está crescendo nesse ramo de esporte, futebol, sempre esteve e agora está aumentando. E como está essa obra? Ela já começou, pelo menos? Como é que está o andamento do Mocão? Nós estamos aguardando a finalização do processo de licitatório. A primeira licitação que foi feita, ela foi cancelada, porque houve modificações no projeto. O projeto ele foi ampliado e foi melhorado. Então haverá uma nova licitação em breve, estamos trabalhando nisso. Em breve espero estar dando essa notícia que ninguém acredita, mas que eu tenho fé que eu vou dar essa notícia do início das obras do Mocão. Outra obra que o senhor está pleiteando é a urbanização do Córrego Sintra. A urbanização do Córrego do Sintra, ela é necessária, ela é urgente, ela é uma obra que não beneficiará apenas os moradores da região do Sintra, mas a cidade como um todo. É de suma importância que se inicie a urbanização do Córrego do Sintra. Saúde, mobilidade urbana, tudo está envolvido meio ambiente, tudo está envolvido ali no Córrego do Sintra, né? Recentemente eu fiz uma matéria lá, me chamou muita atenção, uma senhora, eu cheguei e falei para ela a importância do Córrego do Sintra, ela falou assim, meu filho, esse cheiro não te incomoda? Não, eu já acostumei, não, e aqui não dá bem, não, também já acostumei. As pessoas não podem acostumar com isso. Nós temos que solucionar o problema. E a culpa é da gestão atual? Não. A culpa é de todos que passaram durante anos e anos e anos, né? Não é uma obra barata, é uma obra que tem um custo elevado e também está dentro do planejamento do prefeito Guilherme Guimarães de executar essa obra. Então, em breve também a gente vai estar dando mais notícias sobre a urbanização do Córrego do Sintra. Como a população pode acompanhar o andamento das obras, de todas as obras que o senhor reivindica, que o senhor já fez?
A gente é bem ativo, graças a Deus, nas redes sociais. É só estar acompanhando aí o vereador Odair Ferreira no Instagram. A gente sempre está postando, está mostrando o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas conquistas também, e também as nossas reivindicações, reclamações, sugestões, orientações, tudo está ali na nossa rede social. Que eu acho que o principal canal entre o político e a comunidade é a rede social. É impossível a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a ferramenta que a gente tem hoje é a rede social. E muitas pessoas também ainda vêm aqui no gabinete, né? Muitos ainda vêm no gabinete, mas eu sou meio que turista no meu gabinete, porque eu fico mesmo na comunidade. Eu vou atrás do problema, eu vou atrás de onde está a causa. Assim, a gente sempre tem que estar em movimento, né? A gente tem os dias que a gente atende no gabinete, mas a maioria do tempo a gente está dentro das comunidades. Bem, antes de finalizar, senhor vereador Odair, o que pode deixar um recado para o seu eleitor e também para aquele que não votou no senhor, porque, afinal de contas, vereador é para a cidade inteira, né? O recado para aquele que não votou é o seguinte: não votou porque não conhecia. Passa a saber mais sobre o nosso mandato, e o recado que eu deixo para os meus eleitores é de muito trabalho, é de muito comprometimento, né? A reeleição, ela é uma consolidação do nosso trabalho. Ela foi muito importante, como eu disse anteriormente, porque ela veio ratificar aquilo que nós fizemos durante 4 anos. E de uma maneira positiva, isso foi refletido nas urnas, né? Principalmente as regiões onde fui mais bem votado, toda aquela região ali que compõe ali o Grande Delfino, Santo Antônio, Jardim Palmeiras, que é de suma importância no meu mandato também, o Belvedere, o Veneza Parque, o Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Camilo Pratos, Vila Nária. Então, toda aquela região onde contempla ali a maior quantidade de votos que eu tive, e também muitos votos espalhados aí em toda Montes Claros. E diga-se de passagem, o vereador é da cidade de Montes Claros. O vereador, ele não é de um bairro, ele não é de uma região. Existe uma região que predomina mais o trabalho do vereador, mas em todos os bairros, em todas as situações, o gabinete nosso está aberto para as demandas. Eu sou um vereador que eu fico atrás de demanda, eu fico atrás de trabalho para a gente poder executar, porque o que move o mandato do vereador é o trabalho, é o dia a dia, né? Tanto nas grandes como nas pequenas coisas, né? Às vezes um buraco que está na porta da pessoa que incomoda muito e que não sabe como resolver é um problema, né? Às vezes uma troca de uma lâmpada onde está escuro tem um problema sério de segurança. E às vezes quem está naquela escuridão ali é afetado, e quem não está ali não faz diferença. Então a gente tem que ter sensibilidade de ouvir o eleitor, de ouvir a comunidade, de saber onde o calo dele dói, porque às vezes aquilo que não é tão importante para um é importante para o outro. Sem contar a área da saúde, onde a gente trabalha muito, onde a gente espera muito que a construção desse hospital possa vir a desafogar as cirurgias eletivas em Montes Claros. Esse é um problema do Brasil inteiro, de pessoas na filas, de pessoas sofrendo, de pessoas ali com enfermidade que demora algum tempo ali, muito tempo, para poder estar ali fazendo suas cirurgias. E a gente acredita muito nesse projeto de um novo hospital, né, um hospital municipal, para poder desafogar, para poder dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Nada disso que nós falamos aqui é importante se a pessoa não tiver saúde. Nada vai importar a infraestrutura, a educação, o saneamento básico, o esporte, o lazer, a segurança, se a pessoa não tiver saúde, né? Para mim, um dos princípios básicos do ser humano é ter direito à saúde. Isso é o mínimo que a gente pode exigir de um governante na esfera federal, estadual, municipal. E a gente torce muito, a gente também ajudamos ali na aprovação de um empréstimo para o município. Muitos questionam esse valor, mas desse valor que sairá também a construção desse hospital. E esse hospital é uma esperança que a gente tem de que o problema da saúde de Montes Claros
e toda a região aqui do norte de Minas, que depende de Montes Claros, possa estar encaminhando para uma solução ali, não paliativa, mas definitiva. Então, o trabalho nosso é esse, é de cobrar, de fiscalizar e de dar condições para que o prefeito possa executar suas obras, né? E eu acredito muito na importância desse hospital. Talvez seja a principal obra dessa gestão. Muito se fala no Mocão, que é um sonho nosso, em muitas infraestruturas aí de saneamento básico, de asfalto, disso, daquilo, mas o hospital, ele vem dar aquilo que é fundamental na vida de todos nós, é a dignidade de poder ter direito à saúde. É muito triste você ver uma pessoa com problema de saúde fazendo uma rifa, fazendo isso, fazendo aquilo, para poder ter acesso à saúde. Então a gente acredita muito no potencial do município e juntos a gente vai trabalhar para resolver o problema das cirurgias eletivas de Montes Claros. É aquilo que o senhor falou no início, que às vezes parece ser uma coisa simples, mas que vai mudar a vida de muita gente. Igual uma troca de lâmpada, igual um acesso à saúde. Exatamente. Quando a cidade ela está toda estruturada, o que a pessoa precisa ali? De uma manutenção. É uma unidade de saúde ali que tem que dar uma atenção. É o transporte coletivo que a gente tem que estar trabalhando. É um recapeamento de uma avenida, de uma rua, uma troca de lâmpada. É a saúde. Então, enfim, o trabalho não para. Trabalho de vereador é um trabalho que a gente acorda sem saber o que vai fazer durante o dia. E as demandas, elas vão chegando e a gente vai passando, não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque existem duas opções alternativas para um vereador. Ou ele vai para casa e dorme, ou ele vai trabalhar, porque serviço tem demais. Mas aí tem o ônus e o bônus. Ele vai dormir e não consegue ser reeleito. E ele vai trabalhar e os frutos vêm. Bom, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui hoje, pela sua presença. Também agradeço você aí de casa pela audiência de mais um programa aqui no Café com o Vereador na TV Câmara. E é isso, até a próxima edição. Aguardo você. Obrigada. Obrigado.